interromper, né? Perguntar, falar. Bom, vamos lá então? Bom, pessoal, nós vamos discutir hoje, né, um conceito, um tema importantíssimo para a psicologia social crítica, né, para a psicologia sociohistórica, que é a questão da linguagem, do pensamento e das representações sociais. Essa aula é baseada no texto da professora Silvia Lani, né, que é a pessoa que eu estava falando agora no início da aula, né, que foi uma das grandes precursoras da psicologia sociohistórica no Brasil e na América Latina, tá? Esse texto, ele está naquele livro Psicologia Social, O Homem em Movimento, tá bom? Então, vamos lá, que se eu não me engano, eu já coloquei para vocês no Moodle, né, o link desse livro aí, tá bom? Para vocês poderem fazer a leitura do texto, ok? Bem, a Silvia Lani, ela vai abrir o texto mostrando, né, o quanto que a linguagem ela é importante para o indivíduo se localizar no mundo, tá? E aí, inclusive, ela faz menção ao Skinner, né? Então, tem uma frase do Skinner que diz o seguinte, os homens agem sobre o mundo e o transformam, e são, por sua vez, transformados pelas consequências de suas ações. Então, o ser humano, ele age sobre o mundo. Fazemos coisas no mundo. E, na medida em que agimos e fazemos coisas no mundo, nós vamos transformando esse mundo. E, na medida em que nós transformamos o mundo, nós também somos transformados pelas consequências daquilo que nós fizemos com o mundo. Então, agimos sobre o mundo e transformamos. Mas também somos transformados pelas consequências daquilo que a gente fez no mundo. Tá? Isso é uma frase do Skinner. E o Skinner também ele vai trabalhar com o conceito de comportamento verbal. O que seria um comportamento verbal? Comportamento verbal é todo aquele comportamento que é mediado por outra pessoa, tá? E aí você não vai incluir apenas o verbal, você vai ampliar, né? Então, o comportamento verbal, ele é mediado por outra pessoa, e você também vai incluir não só a palavra, não só o verbal, né? Você vai incluir os gestos, os sinais, os ritos e a linguagem de maneira geral. Então, nós vamos ver hoje aqui na aula a importância da linguagem na formação psíquica do indivíduo, tá? Esse é o nosso tema que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Bom, existe, então, nessa perspectiva de agir sobre o mundo e ser transformado pelas consequências do seu mundo, nós vamos refletir uma coisa, tá? É que o ser humano, ele se expressa por meio da sua palavra, ele se expressa, e essa expressão, esse falar do ser humano é um comportamento. E tendo em vista aquela reflexão que o Skinner faz, o ser humano age sobre o mundo e transforma o mundo. E é, por sua vez, transformado pelas consequências de sua ação. Ora, o falar é um comportamento. Significa o quê? Que ao falar, eu transformo a outra pessoa. O meu comportamento transformando o mundo. E
eu sou transformado pelas consequências daquilo que eu disse. Percebem? Por quê? Porque falar é um comportamento. Então, ao falar, eu transformo o meu mundo, porque eu transformo o outro, eu transformo a pessoa que está ao meu lado, que está à minha frente. Então, quando eu falo, eu transformo a pessoa. E, ao transformar a pessoa, ela que faz parte do mundo, que faz parte das relações, ela também vai me transformar. Por quê? Porque eu também sou o resultado de tudo aquilo que existe no mundo. Então, se ao falar eu transformei o outro, a outra pessoa, significa que eu também sou transformado pelas consequências do que eu disse. Então, notem, as coisas nunca desaparecem. Existe uma circularidade aí. Nós vamos considerar o ser humano não como uma unidade da sua espécie, mas como uma manifestação de uma totalidade histórico e social. Ele é produto e produtor de história. Eu quero fazer um destaque aqui para vocês, tá? Já ouvimos muitas vezes a frase de que somos um animal racional. Isso é muito pouco para poder descrever o que é o ser humano. O ser humano não é apenas um animal racional. O ser humano, ele é o resultado da articulação entre natureza e sociedade. Mas não é uma articulação tranquila. Na verdade, o que eu estou mostrando para vocês é uma contradição básica da formação do ser humano. Porque quando eu digo que o ser humano ele é produto do cruzamento da natureza com a cultura, com a sociedade, com a cultura, eu estou falando de dois elementos contraditórios, tá? Não existe, guardem isso, pessoal, não existe harmonia entre natureza e cultura. Elas se opõem, tá? Não há possibilidade de harmonia. Então, elas são contraditórias. Eu vou recomendar a vocês que assistam, entrem no YouTube lá e coloquem, escrevam lá, O Mundo Sem Ninguém. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse documentário, mas é um documentário, se você, era um documentário que demorou vários dias, né? Porque o pessoal foi mostrando, na verdade, mostrava o quê? Mostrava como seria o mundo se, de uma hora para outra, o ser humano desaparecesse, tá? Aí eles vão mostrar como que ficariam as coisas, mostram, inclusive, né, os animais domésticos, que eles iam voltar a ser selvagens. Olha, pessoal, é um documentário muito bacana. E você consegue encontrar esse documentário resumido, porque ele tem vários capítulos, várias horas, né, tá? Mas se você não quiser demorar, ele tem uma versão bem resumida, né? E é muito interessante, por exemplo, ele mostra as construções, as pontes, as estradas, os prédios, que, claro, se o ser humano de uma hora para outra desaparece, você não vai ter mais a manutenção que é feita nesses lugares. Então, gente, é fantástico você vê a natureza tomando... Opa, peraí.
A natureza tomando conta de novo, né? Ela derrubando as pontes, acabando com as estradas, sabe? Sabe aquelas rodovias, ou ruas, avenidas, igual tem aqui no centro de São Bernardo, né, se não me engano, a Faria Lima, né, que foi construída em cima do rio, né? É muito interessante porque você vê, porque eles fazem assim, né? Um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, 2 meses, um ano, 3 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, né? Aí você vai vendo a natureza voltando a ser o que ela era, tá? Por que isso, gente? Porque a natureza, na verdade, ela está reprimida. Então, a cultura, ela reprime, ela domina a natureza, tá? Então, quando nós falamos, e é isso que eu quero que vocês entendam, né? Existe toda uma repressão que a cultura provoca na natureza, tá? Então, quando nós falamos que o ser humano, ele se constitui nessa contradição, é uma coisa muito profunda, porque o ser humano, ele é contraditório na sua própria constituição. Ele é cultura e natureza ao mesmo tempo. Então, ele se cria. Então, a existência do ser humano, pessoal, é uma existência que se constitui nessa contradição. Cultura e natureza. Isso é muito profundo. Por isso, quando nós falamos que o ser humano, ele é a manifestação de uma totalidade histórico-social. É uma totalidade. Então, nós estamos falando de uma totalidade, de um conjunto de fatores, um conjunto de elementos, tá? Que articula história, sociedade, natureza e mais. Ele é um produto da sua história. Porque, veja, história, pessoal, história não é o relato de alguma coisa que aconteceu. O relato de alguma coisa que aconteceu é o relato de alguma coisa que aconteceu. História é outra coisa. História é a ação do ser humano na natureza, na sociedade, no ambiente. Isso é história. História, portanto, pessoal, é a ação do ser humano no mundo. Quer você considere a natureza, quer você considere a cultura. Isso é história. Somos os únicos seres capazes de produzir história. E, portanto, nós produzimos histórias. Logo, somos produtores, mas também somos produtos da própria história. Isso nos faz pensar, né, de que maneira nós interagimos com o mundo. E vamos voltar, né, para o tema da nossa aula de hoje, que é linguagem, pensamento e representações sociais. Qual seria, portanto, a origem da linguagem? De onde surge a linguagem? Os teóricos críticos, eles têm uma hipótese. Essa hipótese é baseada na ideia de que a linguagem ela foi nada mais, nada menos do que a consequência de uma necessidade do ser humano produzir mudanças na natureza para poder garantir a sua sobrevivência. Notem, o ser humano é um ser muito frágil, não é? Ele é muito fraco. Se você for considerar todo o conjunto, né, de elementos que existem na natureza, o ser humano é muito frágil. Então, para poder sobreviver, para poder garantir a sua sobrevivência, a hipótese desses teóricos críticos, né, é que ocorreu a linguagem.
tá? E ela ocorre, a linguagem ocorre, ainda de acordo com essa hipótese, né? A linguagem ocorre quando existe a necessidade de você planejar o trabalho que você desenvolve, né? Vocês sabem que o ser humano, ele é diferente, por exemplo, das abelhas, ele é diferente do castor, ele é diferente, porque são todos animais que trabalham, né? Então, você vê a formiga trabalha, a abelha trabalha, tá? O pica-pau trabalha também. Qual que é a diferença do ser humano para esses animais? É que o ser humano ele planeja o que ele vai fazer. Então, tudo que você vai fazer, antes de fazer, você tem um planejamento, tá? Você pensa sobre o que você vai fazer. Então, quando você vai plantar uma maçã, antes de você plantar, antes daquela mudinha ou a semente nascer, a maçã já existia na sua cabeça. Já tinha aquela coisa na cabeça. Tá? Por quê? Porque você planejou, você imaginou como. Quando você constrói uma casa, você já tem na sua cabeça como vai ser sua casa. É diferente do João de Barro. O João de Barro, ele faz a casinha dele como ele sempre fez durante toda a sua existência. É instintivo, o ser humano não. Né? O ser humano ele vai fazendo, vai criando, vai superando as dificuldades, vai enfrentando as adversidades e vai construindo, vai fazendo assim, vai fazendo assado, né? Se você pega a construção do início do século, é muito diferente do início do século passado, né? Do século XX, é muito diferente do século. Você pega a construção, se você vai lá para as cidades históricas, né? Não precisa ir muito longe, não. Se você vai aí para Paraty, aqui perto, né? Você vê aquelas igrejas antigas, você fala, puxa vida, né? As paredes grossas, né? Umas pedras gigantescas. Hoje não, hoje uma coisinha pequenininha. Ou seja, o ser humano ele vai se transformando, ele vai mudando, né? Eu trabalho numa outra faculdade, lá em Sorocaba, que o pessoal construiu um prédio, o pessoal, em menos, foi uns 3 meses. Um prédio dentro da universidade, construiu um prédio lá, tudo com aquele pré-fabricado, né? Chegavam uns guindastes enormes lá, enfiava uma estaca no chão, aí colocava lá, e rapidinho fez um prédio enorme. Ou seja, o ser humano ele vai transformando a sua capacidade de superar as dificuldades, tá? É diferente. Só que para isso, né, tem uma divisão de trabalho. Tá? As pessoas precisam dividir. Você não constrói um prédio sozinho. Você tem que construir junto com outras pessoas, você tem que dividir o trabalho. Então, a hipótese dos teóricos críticos, né, é que a linguagem ela surge da necessidade de você planejar, da necessidade de você dividir o trabalho, tá? De você planejar, né? E aí, temos que considerar o seguinte: o que é a linguagem? Né? A linguagem não é uma coisa que está pronta e acabada. Não é? A linguagem não chega e, pum, aconteceu. Não. A linguagem, na verdade, ela é um produto do coletivo, um produto da coletividade. Tá? A linguagem, ela expressa, né, essa coletividade. Ela vai reproduzir os conhecimentos falsos e verdadeiros, hein? Tá? É por meio da linguagem que nós vamos expressando os nossos conhecimentos, tá? Que pode ser conhecimentos falsos ou pode ser conhecimentos verdadeiros, né? A linguagem, vocês percebem, né? A linguagem, ela reproduz os valores que estão associados às práticas sociais. E, fundamentalmente, a linguagem, ela faz o quê? Ela reproduz a visão de mundo. Pessoal, isso é muito sério. Ela reproduz a visão do mundo. Ela é o produto das relações que as pessoas se desenvolvem, que as pessoas estabelecem. Tá? E essas relações, elas se estabelecem a partir do quê? A partir das suas atividades, a partir do seu trabalho, que você tem que desenvolver para poder sobreviver.
O próprio grupo depende disso. Tá? Para vocês terem ideia da importância da linguagem. Tá? Então, primeiro, o que nós temos que pensar? Que nós temos que considerar que a linguagem ela é um produto histórico da coletividade. Então, a linguagem ela não nasce com a pessoa, né? A linguagem ela se desenvolve mediante as relações sociais. Ela é um produto histórico da coletividade. E aí a gente precisa entender o que significa a aprendizagem da língua materna. Como é uma atividade que todos passam, né? Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de avaliar, de refletir sobre a importância dessa aprendizagem. O que significa a criança aprender a língua da mãe? Isso, pessoal, significa introduzir essa criança na história da sua sociedade. Porque é a partir da linguagem que essa criança vai conhecer a sua própria história. E aí o que você vai ver é que em poucos anos, né? Poucos anos, você vai ter a reprodução da criação e do desenvolvimento da civilização de maneira geral. Então, o ser humano, por meio da linguagem, ele vai se transformar num produto e também vai produzir a história do seu próprio grupo social. Tá? E aí, para vocês terem uma ideia, a psicologia sócio-histórica, ela tem como base teórica o Vygotsky. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do Vygotsky, né? O Vygotsky é um autor bastante conhecido, fundamentalmente na área da educação, na área da aprendizagem, tá? O Vygotsky, ele é uma pessoa, ele é uma referência muito grande, tá? O Vygotsky, ele contribuiu muito, né, para o entendimento do desenvolvimento do indivíduo. A visão dele, ela é uma visão diferente do Piaget, né? Porque o Piaget, ele vai entender a aprendizagem mais de uma perspectiva biológica, tá? Já o Vygotsky não, né? O Vygotsky ele vai entender o conhecimento, a aprendizagem, de uma perspectiva relacional, tá? Então, o Vygotsky, ele vai dizer o seguinte, gente, olha que frase profunda, né? Uma palavra é um microcosmo da consciência humana. Um microcosmo, né? Uma palavra, coisinha pequena, né? Ou seja, a palavra, ela guarda significados muito grandes, né? A respeito da nossa consciência humana, tá? Já para Skinner, Piaget, a linguagem tem a função primária da comunicação e do intercâmbio social. Então, notem, não é que nós estamos falando aqui, pessoal, que a linguagem ela é fundamental, ela é importantíssima, tá? No desenvolvimento da nossa capacidade de sermos seres humanos. Tá? Já para Leontiev, precisamos considerar dois processos em termos de linguagem. Tá? Ou seja, quando eu falo de linguagem, eu devo pensar, inicialmente,
nos significados, tá? Esses significados, eles são fundamentalmente produzidos pela coletividade. Então, se eu tenho aqui, sei lá, ó, se eu pego isso aqui é um relógio, tá? Isso aqui é um relógio, né? Por que eu sei que isso aqui é um relógio? Porque me falaram que era um relógio, né? Me disseram que quem disse isso para mim? Não sei, né? Talvez quando eu era criança, pequeno, né? Certamente alguém chegou para mim e falou que era um relógio. Quem disse que isso aqui, por exemplo, é uma garrafa? Uma garrafa, tá? Quem foi que deu? Foi, então, quando eu vim para o mundo, tudo isso já existia. E eu fui aprendendo aquilo que já existia, o significado, o nome das coisas, o grampeador, o grampeador, né? Tá? Um copo aqui, ó, um copo, né? Isso tudo, pessoal, a linguagem, é isso que eu quero que vocês entendam, né? A linguagem, na verdade, ela é um processo coletivo. É a coletividade que vai criando os seus significados, tá? É a coletividade que vai produzindo e vai dando um sentido para as coisas, para as palavras. E é também essa coletividade, essa comunidade que também transforma o significado das palavras, tá? Portanto, vejam só, o significado das palavras são produzidos pela coletividade. É a coletividade que produz os significados. E o que são os significados, né? Os significados refletem a minha ideia, o meu valor. Esses significados, eles se processam e são transformados. Eles são transformados por meio das atividades, dos meus pensamentos, das minhas atividades, tá? Isso tudo vai provocar, então, vocês percebem, né? Isso tudo vai provocar, vai transformar, né, o meio ambiente no qual eu vivo, tá? Toda e qualquer palavra, pessoal, toda e qualquer palavra, ela vai se relacionar com a realidade, tá? Toda palavra, ela tem a ver com a vida, com os motivos de cada um. É, quando eu falava para vocês, né, da hipótese da linguagem ser constituída de maneira coletiva, na verdade, né, a linguagem ela é constituída, como tem aquela hipótese de que a linguagem ela surge da necessidade de dividir o trabalho, enfim, né? O que nós precisamos pensar é o quanto que a linguagem, olha só, quando eu falo que a linguagem surge das nossas necessidades de atuar, de fazer, de trabalhar, eu estou falando o seguinte, que a atividade e o trabalho, eles precedem a própria linguagem, né? Por isso que a linguagem, né? Por isso que nós falamos que a linguagem, ela vai se relacionar com a realidade, tá? Se relaciona com a realidade, né? A palavra, pessoal, a palavra, nesse sentido, ela pode ser considerada como uma arma de poder, tá? Quando é que ela vai ser uma arma de poder? Ela vai ser uma arma de poder quando vai acontecer uma imposição de um significado único e absoluto. Então, a imposição, porque, gente, ó, as palavras, elas possuem vários significados, tá? Depende da cultura,
depende da maneira como eu vejo as coisas, é a forma como que eu vou dar um significado para a minha palavra. Quando essa palavra ela adquire uma forma só de ser entendida, ela acaba sendo utilizada como dominação, tá? E aí vai acontecendo a hipnose, no comando militar, né? Então, na hipnose, quando a pessoa hipnotiza a outra lá, que fala para ela fazer isso, aquilo, ou no comando militar. No comando militar é assim, né? Você fala esquerda, vou ver, todo mundo vira para a esquerda. Quando você fala direita, todo mundo vira para a direita. Não dá para falar, espera um pouco. Não tem isso, né? É uma arma de poder, é uma forma, né? E eu falei, direita, vou ver, não é esquerda, não é em frente, é direita. Né? Ou seja, só tem um significado. E todos devem seguir. Então, notem como, nesse sentido, a palavra ela é uma arma de poder, tá? Quando ela assume um significado único. Agora, essa arma de poder, ela só é dominada quando você vai se confrontar, quando você vai mostrar que existem diferentes significados, né? E o Paulo Freire falava isso, tá? O Paulo Freire dizia, né, da importância da gente poder atribuir os vários significados para as palavras. Então, a condição de você desenvolver um pensamento crítico se dá mediante a possibilidade de reconhecer que a palavra possui diversos significados. Caso contrário, você não vai conseguir desenvolver um pensamento crítico. A condição para que haja uma forma crítica de pensar, a condição para que haja o desenvolvimento de uma consciência que vai produzir outras transformações, né? Está vinculada diretamente à interpretação de que as palavras possuem vários significados. Tá? Bom, aí nós precisamos considerar o seguinte, né? Lembra que eu falei para vocês que a linguagem ela reproduz, né, fatos verdadeiros e também fatos falsos, né? A mentira, né? Como é que eu sei que determinada coisa é mentira? É pela linguagem. E olha, linguagem não é só linguagem verbal, tá? Estou falando da linguagem de maneira mais ampla possível. A linguagem, ela possui uma função de mediação ideológica. Tá? E aí, a gente tem que pensar o que seria a ideologia, né? A ideologia, na verdade, é uma forma de você distorcer um determinado objeto. Você fala de alguma coisa, mas não fala exatamente o que é aquilo, né? A ideologia ela tem essa característica, né? Ela não é a mentira, ela é uma verdade parcial que se apresenta como verdade absoluta, aí sim. Mas ela não é uma mentira, né? Se fosse mentira, era fácil você mostrar que tal coisa é mentirosa e pronto. Mas a ideologia não, né? A ideologia, ela oculta as contradições que poderiam servir para poder mostrar o quanto que aqueles valores, o quanto que aqueles conceitos que ela apresenta
na verdade, são conceitos distorcidos. Vou dar um exemplo para vocês, né? Então, assim, ó, quando eu digo que a sociedade é livre para você poder experimentar várias possibilidades de trabalho, não é mentira, tá? Não existe nenhum impeditivo, né, que vai falar, você não pode fazer tal coisa. Você pode fazer, desde que você tenha condições para fazer isso. A ideologia, ela fica só com uma parte da verdade. Ela vai dizer o seguinte, olha, se você tiver força de vontade, você consegue vencer na vida. Só que não se leva em consideração os impeditivos, objetivos que se colocam à frente desse indivíduo, que vai dificultar para que ele consiga avançar. Então, eu chego e falo assim, olha, na sociedade liberal, quem quiser fica rico. E aí eu dou um exemplo, ó, o Silvio Santos era um camelô e ele ficou rico. Então, não existe, é diferente, né, pessoal? Se você pega é, é, a França, né, nas vésperas da queda da Bastilha, na França você tinha 3 estados. Um estado que era da nobreza, um estado que era do clero e um estado que era do poviléu, que era do resto do mundo, né? Tá? Você tinha 3 estados. Só que assim, né? A ideia que existia é que você não podia sair do estado que você estava. Então, se você fosse um camponês, você ia morrer camponês, não tinha jeito, né? Tá? Se você fosse um nobre, você ia morrer nobre. Então, havia uma divisão clara e uma impossibilidade de você galgar as classes sociais. Né? Com a advinda da estrutura de sociedade, essa estrutura burguesa, o que você tem? Então, não é proibido. Você pode, sim, você pode deixar de ser uma pessoa de uma classe mais desfavorecida e ser uma pessoa rica, como foi o caso do Silvio Santos, né? Ele é um camelô e se transformou numa das pessoas mais ricas do país, né? Aí, vocês percebem? É proibido? Não. Mas quantos camelôs conseguiram chegar onde o Silvio Santos chegou, né? Ele é uma exceção. Só que a ideologia, ela vai transformar essa exceção numa regra e dizer, tá vendo, ó? Ele conseguiu porque ele teve força de vontade. Se você não consegue, é porque você não teve força de vontade suficiente. E aí muita gente acredita nisso, né? Só que aí você tem que pensar na contradição da coisa, né? Ao mesmo tempo que a pessoa é livre, não existe um impeditivo legal para ele poder avançar na classe social, né? Só que, assim, na prática, quem consegue fazer isso? A ideologia não faz essa discussão. Ela simplesmente diz, ó, se ele conseguiu, é porque ele tem os seus méritos, né? Então, essa é a questão, tá? Então, a linguagem, ela possui essa função ideológica, tá? E ela vai criando
verdades que são inquestionáveis, né? Que você não pode questionar, que você não pode, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo bem da atualidade, tá? A questão da tecnologia. A tecnologia ajuda e pronto. Não se questiona, né? Por exemplo, os problemas da tecnologia. Simplesmente se diz, né? E aí vira uma verdade inquestionável. É bom e acabou. Então não é possível questionar essa situação. Então, a linguagem, ela possui essa mediação ideológica, tá? E, obviamente, vai atribuir valores absolutos, né? É ou não é. Então, essa é a característica da ideologia, tá? Então, a linguagem, ela possui essa função de mediação ideológica, tá? Na medida que é por meio da linguagem que você tem a reprodução daquilo que existe, tá? Então, se eu falo, olha, a tecnologia é a saída de tudo, eu estou dizendo que é uma verdade inquestionável, tá? Aí, quando eu começo a olhar as contradições, eu falo, opa, peraí, né? Não é bem assim. Enxergar as contradições é uma possibilidade de você não ser tragado pela ideologia. Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Quem de nós aqui não ouviu aquela frase que é bastante conhecida, que diz o seguinte: esporte é saúde. É uma verdade absoluta. Esporte é saúde. Mas espera aí, será mesmo que esporte é saúde? Se a gente pega um esporte aí, uma corrida automobilística, poxa vida, né? Por si só, ela já produz gás carbônico no meio, né? Ainda que seja menos do que um carro convencional, mas está produzindo. Mas que saúde é essa? Como é que você pode falar que um carro funcionando, dando várias voltas, né? O cara entra no carro, fica rodando, rodando, rodando e gastando combustível, né? E poluindo o ar, e a gente fala que é saúde. Que negócio é esse? Que saúde é essa? Né? Tem o Maguila, né? Aquele lutador de boxe, né? Vocês viram? Uma situação bastante complicada, né? Porque de tanto apanhar, né? Enfim, né? É, é, Outro dia eu estava num lugar lá esperando para fazer uma chave e o rapaz estava assistindo um canal de esporte, né? Esporte, né? Esporte é saúde, né? Estava assistindo um canal de esporte e aí tinha uma luta de MMA, né? O FH, o HC, FHC, não lembro, né? Sabe essa. Aqui vale tudo, né? Os dois brigando. Agora vejam, acompanhe comigo, veja se isso não é contraditório. Você coloca duas pessoas para brigar uma com a outra, elas nunca se viram, ninguém fez nada para o outro, e brigam, e se batem, e se arrebentam. E aí, numa situação como essa, o cara, ele deu um golpe na perna do outro e teve uma fratura exposta. Pô, isso é esporte? Esporte é saúde? Como assim? Não estou entendendo. Como assim esporte é saúde? Então, é essa questão da linguagem, que ela não apresenta essas contradições. Então, a gente tem que entender essas contradições, tá? Então, quando nós começamos a entender essas contradições, é que a nossa consciência começa a se colocar. Então, a ideologia diz assim, ó, esporte é saúde. Não, peraí. É mentira? Não é mentira, gente, porque o esporte, ele também traz saúde na medida que você se exercita, que você trabalha a respiração, mas quando você coloca de maneira categórica, esporte é saúde, isso é ideológico, né? Como que você poderia sair dessa? Esporte
pode produzir saúde. Aí tá bom, aí tá. Agora, você dizer esporte é saúde, não. Essa é a ação da ideologia, as pessoas percebem? Ela não é mentirosa, não é mentira que esporte é saúde, mas também não é verdade. Ela oculta, né? E aí você transforma numa verdade inquestionável. Então, e essa questão, ela é reproduzida por meio do quê? Por meio da linguagem, tá? Essa é a grande questão. Tá? E aí você vai produzindo algumas verdades que são inquestionáveis, né? E que, assim, entra numa perspectiva de natureza. Sempre foi assim, não muda, né? Não tem gente que fala assim, ó. Tem gente que fala o seguinte, mas isso sempre foi assim. A gente já escutou muitas vezes, né? A pessoa fala, mas o mundo sempre teve rico e pobre. E se foi assim, sempre vai ser assim. É interessante, porque tem um autor que eu estudo, né? O nome dele é Marcuse. Então, numa das últimas entrevistas, né, o Marcuse, ele morreu em 72, então, uma das últimas entrevistas que ele concedeu, a repórter perguntou para ele, né, falou assim, professor, mas você defende a possibilidade de uma sociedade livre, né, uma sociedade que não seja repressora. Ele falou, sim, eu defendo sim, né, eu entendo que isso seja possível. Ela falou, mas como assim, né? Em algum momento houve uma sociedade livre? Aí o Marcos falou, não, nunca houve, pelo que eu saiba, né? Não tenho conhecimento de uma sociedade que tenha sido livre. Ela falou, hoje existe uma sociedade livre? Ele falou, não tenho qualquer conhecimento, né? Ela falou, mas se hoje não existe uma sociedade livre, e se o senhor está falando que nunca houve uma sociedade livre, por que o senhor fala com tanta certeza que é possível você ter uma sociedade livre? E aí ele falou o seguinte, falou, olha, se você vivesse na época de Platão, na época de Sócrates, e perguntasse para eles, fulano, é possível você ter uma sociedade sem escravos? Certamente, qualquer um iria dizer não, porque não é possível. Sempre foi assim. A sociedade sempre teve escravos, né? E se você perguntasse, não, mas você conhece alguma sociedade? Não, toda a sociedade que eu conheço tem escravos. Então, a ideia que você tinha é que seria impossível ter uma sociedade sem escravos. E hoje, graças a Deus, não temos mais escravos. Ou seja, foi o que o Marcuse respondeu. Olha, hoje você vê, né, quem naquela época poderia imaginar a possibilidade de uma sociedade sem escravos. E é possível, tanto que nós vivemos numa sociedade sem escravos. Então, dá para pensar em grandes transformações, tá, pessoal? A gente não pode ter aquela ideia de que isso vai ser assim, sempre foi assim, então não tem jeito de mudar. Tem sim, né? O Império Romano, quem diria que o Império Romano, se você vivesse naquela época, você ia olhar, o Império Romano durou 600 anos, você ia falar assim, não, imagina, o Império Romano não vai acabar nunca, né? Acabou, né? Acabou, tá? Então, não dá para a gente dizer, então, a ideologia, ela cumpre, né, com essa função de reproduzir uma verdade inquestionável e vincular essa coisa a algo eterno. Sempre foi assim, não tem jeito, nunca vai ser diferente, tá? Então, esse é o elemento presente aí nas questões ideológicas. Então, tudo, pessoal, tudo que é ideologia cumpre com a finalidade de dificultar o entendimento da realidade, cumpre com um processo é como se fosse uma fumaça que fica na nossa frente. A gente não é que a gente não enxerga, a gente enxerga, mas não enxerga direito. O Adorno, que é um outro autor que eu estudo, né? O Adorno dizia exatamente isso, que a ideologia é como se fosse um véu que está na nossa frente. Quer dizer, você enxerga, você coloca um véu na sua frente, você enxerga, mas você não vê exatamente a realidade. Você vê meio que um vulto, né? E ele fala, tem um texto que chama Ideologia, né? E aí ele fala assim, e para você poder enxergar com mais nitidez, bastaria você levantar o véu.
mas ele fala, mas aí vai dar tanto trabalho, né? Levantar esse véu, deixa ele aí, né? Para a gente poder continuar vendo. Eu estou vendo, mais ou menos, tá bom, né? Tá, é mais ou menos isso. Então, e essa ideologia, ela é reproduzida pela linguagem, tá? Isso que é importante que a gente tenha clareza, tá bom? Por exemplo, né? Nós podemos ver a ideia de que um filho, ele deve ser obediente, ele tem que ser bem comportado, ele tem que respeitar os mais velhos, tá? Então, a autoridade, nesse sentido, ela vai ser cercada de valores, ela vai ser cercada de emoções, tá? Valores, emoções, que vão tornar a autoridade praticamente inquestionável e absoluta, tá? E essa atribuição que se dá à realidade, como sendo inquestionável e absoluta, ela vai reproduzir relações sociais que são esperadas pelo grupo. Então, quando a criança fala, né, ela está construindo as suas representações sociais. Então, se existe aí, né, um elemento presente nessa fala, nessas representações sociais, que está vinculada a essa questão da autoridade, então, certamente, né, a criança ela vai reproduzir essa ideologia, né? E isso vai, né? E ela vai seguir reproduzindo isso, tá? O que é a representação social, pessoal? É a maneira como você representa determinadas questões. Se eu falo, por exemplo, de família, existe uma representação social que diz respeito à família, tá? Se eu falo, sei lá, de religião, se eu falo de trabalho, existe uma representação social que é compartilhada pelas pessoas, tá? Então, as pessoas têm uma noção, ainda que seja geral, do que é a família, do que é trabalho, tá? Então, isso tem uma representação. As pessoas, elas imaginam que seja isso, né? Então, essa representação social, ela se constrói com o quê? Com a comunicação, com a palavra, com a linguagem. Quando o indivíduo ele vai testando os seus comportamentos, né? Então, a criança, ela quando ela faz uma coisa, na verdade, ela está testando se aquilo que ela está fazendo é possível ser feito ou não. Se ela toma uma bronca, ela deixa de fazer. Se ela ganha um elogio, ela faz, né? E aos poucos ela vai aprendendo o que pode e o que não pode fazer. Então, isso tudo tem a ver com a representação social, né? Então, no processo de comunicação, né? Porque isso é um processo, né? A criança vai estruturando o seu mundo. Olha só que coisa bonita. Na medida em que a criança vai aprendendo o que pode, o que não pode, que isso aqui é um copo, que isso aqui é um grampeador, né? Sei lá, que isso aqui é uma régua, ela vai estruturando o mundo dela, né? Então, ela vai aprendendo, vai ligando uma coisa com a outra. Então, é por meio da linguagem, percebem? Que o indivíduo estrutura o seu pensamento. Tá? Então, é a linguagem, olha a importância da linguagem, pessoal. A linguagem, ela vai trabalhar, ela vai funcionar produzindo a estrutura do próprio pensamento. Tá? Existe, né, um autor, Marreau, que mostra como a comunicação, né, e a personalização são determinadas pelas representações, né, que vão ser vinculadas, né, com uma atividade semiótica, tá? Tem a ver com a comunicação, tem a ver com o processo, né, de significação, tá? É elaborada pelos significados que são oriundos, que vêm do próprio processo de comunicação. Tá? Então, nesse sentido, que nós podemos dizer que a linguagem, ela vai participar da elaboração das representações. Então, é que eu disse para vocês, então nós temos na nossa cabeça o que é o trabalho, nós temos na nossa cabeça o que é família, o que é escola, então são representações sociais, tá? E quem é que me dá essas representações? A linguagem. É o outro, tá certo? É o outro, é aquele que veio antes de mim, que me ensinou o que é uma escola, que me ensinou o que é uma fábrica, que me ensinou o que é uma série de coisas, que foram coisas, né,
que eu fui colocando na minha cabeça e que são, na verdade, as representações sociais. Mas quem participa da elaboração dessas representações sociais? A linguagem. Tá? Então, vocês estão entendendo? Vocês notem a importância que a linguagem tem nessa teoria. Tá? Então, tudo, né? Tudo parte da linguagem, parte do pensamento. Né? Então, linguagem e pensamento são elementos que estão ligados de maneira intrínseca. Tá? Então, isso, pessoal, isso é tranquilo, né? A gente poder pensar. Tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu penso é relacionado à maneira pela qual as pessoas me ensinaram que era isso e que era aquilo. Então, por que eu não falo que isso aqui é um papagaio? Porque me falaram, e isso foi referendado, que isso aqui é um copo, tá certo? Não é um papagaio, né? É um copo, né? Então, se eu falo que o negócio não é um galo, não é um galo, né? É uma figura de um galo, mas é na minha cabeça, né? Eu falo, pô, é um galo, né? É assim que a gente fala, e a gente vai compartilhando. Tá? Então, a linguagem, lembra que eu falei para vocês, a linguagem ela é coletiva, ela se estabelece de maneira coletiva, de maneira coletiva, tá? Então, ela participa da elaboração das representações, tá? E agora, por outro lado, né, essas representações, né, elas vão se opor, né, em relação às práticas, às percepções, conhecimentos, tá? Isso tudo, pessoal, é produzido pela linguagem, né? Tudo isso é produzido pela linguagem, tá? Toda representação, né? Isso é importante, tá? Toda representação, ela está implicada em uma comparação, tá? É que nós não temos, a gente não faz isso de maneira consciente, né? Imagina, né? Eu pensar, né? Que isso aqui é um grampeador, né? Bom, está comparando com o quê? Como é que eu sei que isso aqui é um grampeador, né? Eu sei que isso aqui é um grampeador, tendo em vista que todas as outras coisas no mundo que não são isso, mostram o que é isso. Tá certo, né? Então, eu tenho que negar tudo que está à volta para poder olhar para isso aqui e falar, isso aqui é um grampeador, né? Tá? Ou seja, é tudo aquilo que é o não grampeador que vai me ajudar a reconhecer o que é o grampeador, tá? E assim por diante, tá? Qualquer objeto, né? Então, toda representação implica uma comparação. Claro, isso é uma coisa automática, né? Eu vou comparando com aquilo, com o não aquilo, né? Tá? As representações do indivíduo só podem ser compreendidas quando consideradas num discurso amplo, tá? De tal forma que as lacunas, as contradições, a ideologia desse discurso podem ser reconhecidas. Então, quando você quer conhecer um pouco, né, a ideologia presente no discurso da pessoa, você vai tentar conhecê-la, você vai tentar ampliar, né, aquele universo, vai ampliar as situações, né, porque se você fica voltado para uma coisa muito específica, né, então você não vai conseguir, então você tem que ampliar. Então, é na ampliação desse discurso que você vai detectar, que você vai reconhecer a ideologia que está presente na fala dessa pessoa, tá? Daí a questão. Daí vem a questão. Que vem a ser a visão de mundo no plano individual, né? O Flahal, ele vai fazer, para poder responder essa questão, né? Ele vai fazer uma análise dos atos ilocutórios, tá? O que são atos ilocutórios? Atos ilocutórios são falas que vão caracterizar
as posições que determinada pessoa ocupa em termos de hierarquia, né? As posições que determinada pessoa ocupa entre si, tá? E ele vai dizer, olha, você tem, né, a maneira pela qual as pessoas se relacionam, você vai saber qual é a relação de dominação que existe de uma pessoa sobre a outra, tá? Então, é mais ou menos isso, né? Então, são falas que caracterizam essas posições, tá? Essas posições são ocupadas por esses interlocutores, essas pessoas que estão falando, tá? E aí, como eu disse para vocês, tá? Ele vai dividir, né, os atos ilocutórios em duas categorias, tá? Ele vai falar que existem os atos ilocutórios que são explícitos e os que são implícitos. Então, os explícitos, né, seriam as ordens, seriam os pedidos, os insultos, né, que vão definir quem manda e quem obedece, tá? No final das contas é isso. Então, esses são os explícitos. Agora, também você vai ter, de acordo com o Flahal, os atos ilocutórios implícitos, tá? Esses atos locutórios implícitos, eles só vão ser compreendidos em relação à posição ocupada pelos interlocutores. E, ao mesmo tempo, né, eles definem essas respectivas posições. Tá? Então, toda palavra ela é formulada também a partir de o que sou para você, o que você é para mim. Tá? Então, nesse sentido também, né, a palavra, de novo, né, o que a gente está falando, né, assume outros significados. Tá? Então, ele vai mostrar, né, que a ação de falar, o ato de falar, acaba implicando em relações de posição. Né? E ele vai dizer o seguinte, né, que a língua, a nossa linguagem, nada mais é do que o resultado e matéria-prima do processo discursivo. Então, ele coloca a ideia do discurso como algo muito importante, né, como algo, a palavra, né, como uma matéria-prima fundamental, né? Tá? Então, entendem, né? Então, quando nós falamos de linguagem, nós não estamos falando apenas, né, de da construção de signos, significados. Nós estamos aumentando, nós estamos falando que a coisa é muito mais do que isso. Tá? Nós estamos falando da própria construção, né, da personalidade da pessoa. Tá? Para vocês terem uma ideia do alcance, né, que é a linguagem. Né? O quanto que a ideia da linguagem ela vai realmente, efetivamente, ela vai produzir o sofrimento, ela vai produzir alegrias, enfim, tá? Isso tudo tem a ver com a subjetividade, que é muito estudada pelo próprio Vygotsky, tá? Então, a relação da linguagem com o real, né, com aquilo que está acontecendo efetivamente no mundo, tá, vai sofrer mediação das posições sociais, tá, das posições de grupo, da posição de classe social. Tá? Então, o discurso, ele sempre vai estar em confronto com o mundo já repleto, já concluído, né? Mas ele está lá. Né? Tá? Então, o discurso ele está confrontando, né? Todo esse conjunto aí de elementos e que, no final das contas, vão facilitar, né? Ou dificultar mais ainda, né? A condição que a pessoa vive. Tá? É isso, pessoal. O que eu queria apresentar, né? Esse texto, tá? Ele é um texto da Silvia Lani, tá? Linguagem, Pensamento e Representações Sociais, que está nesse livro, né? Da Silvia Lani também, né? Que trata dessa questão da linguagem, né? Aí eu queria debater um pouquinho com vocês, né? Não sei se vocês têm dúvida, eu vou dar uma olhadinha agora lá no chat para ver
se alguém colocou alguma dúvida, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vamos lá, boa noite. Colocaram um link aqui. É de um vídeo, é isso? Que link que é esse aqui, Cristiane? É sobre o documentário, professor. Boa noite. Que o senhor tinha Boa noite, tudo comentado. bem? Tudo bem. O documentário que o senhor comentou do Um Mundo Sem Ninguém, Que legal. Deixa eu ver, peraí. eu acho que é o segundo link. Eu Deixa eu coloquei ver aqui. dois porque eu fiquei na dúvida quando eu coloquei no YouTube. Essa coisa da internet tem essas facilidades, né? Na hora você já pode procurar, né? Que legal, vamos ver aqui. Esse aqui é da América Latina, sem ninguém, né? E daí o segundo, Será? Esse eu acho que eu não conheço. Esse aqui deve ser alguma coisa mais específica da América Latina mesmo, né? isso. E Vamos daí eu ver. coloquei um segundo link que eu acho Que que deve legal. ser esse segundo, professor. Porque o Deixa eu ver se eu, segundo, ver se ele eu... já vem O Mundo Sem Ninguém mesmo, direto, sem ser. Deixa eu ver se esse que você colocou aqui. Então, esse aqui. Esse aqui, isso aí mesmo. Pessoal, peguem esse link e assistam, é muito, muito legal, né? Tem uma hora aqui que ele... Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Vai desaparecendo, ó. Quer ver? Ó. Chega uma hora, gente, olha só que impressionante, né? Ele vai falando, ó, que a natureza, ela vai tomando conta. O vídeo é esse aí mesmo, viu? Ó, vai tomando conta, tá vendo? Ó, vai chegar uma hora, depois vocês vêm com mais detalhe, né? Que aqui, ó, ele tá falando que o concreto, tudo, ele tem que ser, ó, aqui, ó, 1.000 dias. Não, 1.000, o que é isso aqui? Ó, 1.000 anos, né? Depois do ser humano, aqui, ó. Tá vendo? Ó? É muito interessante, a natureza ela volta a ser o que era, né? Ó, volta a ser bonito o planeta. Isso aí, ó, tá? No final, né? Mostra como que fica, né? A mata e tudo mais, tá? É isso aí mesmo, ó, interessante. Tá? Então, é isso que eu quis dizer, tá, gente? Ele pode até salvar esse link aí, viu? Obrigado. É isso que eu queria dizer, pessoal, que a natureza, ela está reprimida, né? Tá? Então, o que nós temos é exatamente isso. Muitas pessoas falam, né, da harmonia entre a natureza e a cultura, mas isso não é possível, porque a cultura, por si só, ela é a dominação da própria natureza. Tá? E é nessa contradição que o ser humano ele acaba se constituindo, tá? Por isso que é um ser humano, por isso que o ser humano ele é contraditório, tá? É, na própria constituição, né? Como ser humano ele já é contraditório, né? Tá? Vamos ver aqui, ó. Débora diz, mas foi também uma boa manipulação da alta burguesia, e as coisas não mudaram para quem era da classe baixa, que foi um... então, tem isso aí, tá, gente? Tem essas questões aí que a gente precisa, né, que a gente precisa discutir, tá? Que é importante, né? Porque senão, se a gente não discute, se a gente não consegue entender essas contradições, né? Se a gente não consegue a gente acaba sendo levado, né? Tá? Então, daí a importância, né, da gente poder pensar nessa questão da linguagem, tá? A linguagem ela é fundamental, né? É por meio da... E aí, né, pessoal, é importante a gente poder compreender que, para além de qualquer coisa, nós somos psicólogos e a linguagem diz tudo para a gente,
né? Seja linguagem verbal, linguagem não verbal. Então, o psicólogo, a psicóloga sempre vai tentar compreender, tentar lançar mão da interpretação daquilo que a linguagem traz para ele, tá? Então, para a gente, né, não é à toa que os psicólogos sócio-históricos, eles trouxeram, né, essa linguagem, que para o Vygotsky também isso era fundamental, né, na teoria do Vygotsky isso é importantíssimo, né, tá, para a gente poder entender o divino, entender o ser humano, tá? Na verdade, né, nós direcionamos o nosso mundo, a nossa maneira de ver, de perceber as coisas por meio da linguagem, tá? A Kimber diz, seria algo autoritário, certo? O esporte. Ah, então, quando você. Isso, Kimber, isso mesmo, tá? Então, assim, gente, ó, nada contra o esporte, tá? Não é isso, né? Mas é pensar. Eu falei do esporte, mas tem outras coisas, né? Tá? Por exemplo, tem algumas frases que são terríveis, né? Por exemplo, quer ver? Eu vou mostrar uma frase para vocês que ela é contraditória por si só. Você já deve ter ouvido falar de que o trabalho enobrece o homem. Já ouviram falar, né? O trabalho enobrece. Veja, isso por si só é contraditório, uma vez que enobrecer é tornar nobre, né? Quando você enobrece. Mas vejam, o nobre, ele não trabalhava. O nobre, ele era proibido de trabalhar, ele não podia trabalhar. Como é que eu falo que o trabalho enobrece o homem? Né? O nobre não trabalhava. Isso é uma questão histórica, tá? O nobre não trabalhava. Quem trabalhava era o camponês. O nobre. Então, como que eu posso falar que o trabalho enobrece? Não, né? O trabalho talvez empobrece, né? Dizer o trabalho empobrece o homem, beleza, a gente pode considerar. Agora, enobrecer, não, né? É contraditório. Não dá para pensar nesse sentido, né? Só que as pessoas elas não refletem muito bem, né? E a linguagem, né? É uma coisa que é transmitida, compartilhada, tá? Fabiano, professor, podemos entender a linguagem como a exteriorização da ideia, historicidade. Num primeiro momento, ela é concreta, pegando, por exemplo, a criança, onde nos primeiros momentos ligamos o som ao objeto, para a seguinte, ligarmos o som às coisas abstratas, como orientações, sentimentos, direcionamento. Então, na verdade, né, dentro dessa perspectiva histórica, dentro dessa hipótese, né, que existe, o que se chega nessa hipótese? É porque você vai analisando a criança. Então, da mesma maneira que a criança ela vai adquirindo a linguagem, os teóricos críticos diziam, olha, a humanidade deve ter desenvolvido a linguagem dessa forma, né? Porque a criança faz muito isso, ela vai interagindo com as coisas e vai aprendendo. Então, na medida em que você vai aprendendo como funcionam as coisas, né? Como é que você aprende como funcionam as coisas? Por meio da linguagem. Então, nesse sentido, a linguagem ela vai fazer a constituição do seu pensamento. Quando você fala, né? Ó, quando você fala assim, ó, num primeiro momento, não, quer poder entender a linguagem como a exteriorização da ideia. Então, ó, mas veja, a própria ideia que você tem das coisas se constitui a partir da linguagem. Então, quando você tem ideia de caneta, o que é a caneta? Foi a linguagem que disse a você, você aprendeu o que é uma caneta por causa da linguagem. Então, olha só como a coisa é profunda, né? Quando você fala, a ideia seria a exteriorizar, a linguagem seria a exteriorização. Sim, mas a própria ideia já é a introjeção da linguagem, né? Então, a linguagem ela está presente em tudo, tá? Na nossa, no nosso cotidiano, no nosso passado, presente, futuro, a linguagem ela está o tempo todo, ela faz parte da constituição da nossa vida psíquica. A linguagem é praticamente tudo para a gente, né?
E é por meio da linguagem aí que é bacana a gente poder pensar, né? No caso da psicologia do psicólogo, né? Trabalhamos fundamentalmente com linguagem, tá? É a linguagem que vai nos dar uma noção da disposição psíquica do indivíduo, tá? Tudo isso é linguagem, né? Então, aí você fala, no primeiro momento... Então, você entendeu, Fabiano? Na verdade, né? É isso mesmo que você fala, tem sentido, tá? Quer dizer, você vai ligando. Então, a criança, quando você tem a criança muito novinha, ela fala coisas pela metade, né? Na medida que ela vai avançando, na medida que ela vai crescendo, que ela vai se apropriando por meio da linguagem dos diversos objetos do mundo, aí ela vai criando ideia. Então, ela vai absorvendo e vai juntando a ideia, tá? Aí aquela ideia vai virar linguagem de novo. Aí sim, tá? Então, nesse sentido, né? Você vai... quando você cita as questões abstratas. As questões abstratas, o desenvolvimento dos conceitos abstratos é o mais difícil que tem para a criança, tá? Porque o desenvolvimento das ideias concretas é mais fácil, né? Das abstratas, por exemplo, a criança aprendeu o que é liberdade, né? Que é uma coisa abstrata, tá? Agora, a criança aprendeu o que é copo, não, é uma coisa mais concreta, né? Então, aí fica mais tranquilo para poder entender, para poder absorver, tá? Ok? Boa pergunta, sua. Não sei se esclareceu, Fabiano, tudo bem? Deu para, né, deu para compartilhar com você? Legal. O que mais, gente? Alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Beleza? Então tá. Então, para a semana que vem, eu vou pedir para vocês lerem, né, o próximo capítulo desse livro aí, Psicologia Social, Homem e Movimento, que a aula vai ser baseada nesse próximo capítulo, tá? Que vai falar sobre consciência e alienação, tá? É um outro capítulo da Silvia Lani também, tá? Porque esse livro, ele tem vários autores que escrevem, né? Então, a Silvia Lani escreve esse aí de linguagem, pensamento e representação social, e depois ela escreve um outro também, né, que vai tratar de consciência e alienação. E aí vai ser bacana para a gente poder pensar o que é efetivamente alienação, porque muitas vezes a gente fala de consciência e alienação, mas a gente não tem muita noção, conceitualmente falando, né, do que seja alienação, do que seja consciência, tá? Então, esse texto da Silvia Lani ajuda bem a gente poder fazer essa distinção, né? Tá bom? Beleza? É o próximo capítulo, tá, gente? Nós lemos linguagem, pensamento e interpretação social. O próximo capítulo, então, a gente trabalha... E aí, gente, já vai ser a primeira categoria, porque até agora nós não falamos de categoria da psicologia social sócio-histórica, tá? Agora a gente vai ver... São 3 categorias, tá? Uma delas é consciência, a outra categoria é atividade, trabalho, né? E a outra categoria é identidade, tá? E a gente vai ler aquele capítulo sobre identidade que é fantástico do Ciampa. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tá certo? Ok? Vamos ficar por aqui hoje então, pessoal? Beleza? Beleza, professor. Obrigada pela aula. Boa noite. Tá joia. Boa noite, pessoal. Tenham um bom descanso. E aí, quinta-feira, nos vemos novamente, tá bom? Leia o texto, tá? Para a gente poder vir para a aula uma leitura mais qualificada, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Boa semana para vocês. Boa noite, valeu, professor.